Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa palestra com parceria pela Nilnis. Eu sou Adriana Roque, psicóloga, sou especialista em neurociências e hoje faço a segunda graduação, que é a graduação em filosofia. E vou trazer todo esse conhecimento aqui pra gente falar de um mês, que é esse mês, o Outubro Rosa. Outubro Rosa ficou muito conhecido para falar para as mulheres sobre câncer de mama. Mas eu quero trazer para você que câncer de mama não é somente em mulheres, também acontece em homens, em porcentagens muito menores, mas também acontece em homens. Então, eu já quero deixar para você, homem que está presente nessa palestra, fique até o final, porque essas informações também lhe serão úteis. Você também, homem que está aqui, pode ser mensageiro desta informação para tantas outras mulheres que convivem com você e também outros homens. Você é mensageiro do que você vai ouvir aqui hoje. Veja bem, já me apresentei, você já sabe do que eu vou dizer aqui. Outubro Rosa ficou muito famoso e é uma data muito importante, um mês muito importante se falar sobre o câncer de mama. E talvez o que você não sabe é que o câncer de mama ele tem ocupado um espaço bastante importante no nosso país. O nosso país ele é o segundo país com mais casos de câncer de mama. Isso é muito. E a gente precisa entender o porquê para a gente reduzir esse ranking. Ninguém quer ficar nesse ranking. A gente também não. Então, seguindo, você já me conhece e eu vou trazer aqui a teoria, um pouco da teoria para a gente entender o que de fato afasta as pessoas a procurarem o tratamento ou até mesmo o diagnóstico. Mas eu não vou ficar aqui me atendo, falando sobre sintomas. Porque eu sei que você pode conversar com o seu médico, porque a partir de hoje você vai procurar o seu médico, a sua médica. E também porque você pode fazer pesquisas aprofundadas sobre sintomas, sobre primeiros sintomas e até mesmo como fazer o toque, a autoprevenção. Mas vamos lá. Eu gostaria de trazer para você inicialmente 3 reflexões. A primeira é: quando foi a última vez que você parou para cuidar de si mesma com a mesma dedicação e intensidade que você cuida dos outros? Eu repito a pergunta. Quando foi a última vez que você parou para cuidar de si mesma com a mesma dedicação e intensidade que você aí cuida dos outros? Pense um pouco sobre isso. A segunda pergunta: de que adianta cuidar dos outros se você não está cuidando de você? De que adianta se dedicar tanto na vida das outras pessoas, no cuidado com os outros, se você não está se permitindo viver em plenitude, viver de forma saudável e feliz com as pessoas que você está ajudando a criar saúde? Com as pessoas que você tem cuidado diariamente? Nós somos seres sociais, nós gostamos e queremos vínculo. Nós somos felizes com os outros. E é importante saber, você, que para você viver feliz com o outro, você também precisa cuidar da sua saúde. Caso contrário, você vai ajudar o outro a construir a saúde dele e você pode se tornar um fardo para esse outro, porque você não cuidou da sua saúde. Já pensou? Cuidar da nossa saúde é um ato mais bonito de que nós amamos aqueles que estão ao nosso redor. Sabia disso? Porque quando você cuida de você, você dá o melhor que você tem para os outros. Terceira e última reflexão. O que você tem feito hoje? Constrói saúde? Constrói uma boa vida? Ou constrói uma vida ruim? Nós somos aquilo que nós fazemos cotidianamente. Nós construímos a nossa vida a partir dos hábitos que nós temos. E por que falar de hábito é tão importante? Porque eu quero trazer algo que não é óbvio, que as pessoas não estão falando por aí quando o assunto é sobre câncer de mama. Nós não estamos falando sobre como os nossos hábitos contribuem para o diagnóstico de câncer muito mais do que o fator genético.
Muitas pessoas, muitas mulheres não vão ao médico, não vão à médica, não vão à ginecologista porque tem medo do diagnóstico. Porque já tiveram tia, mãe que tiveram diagnóstico de câncer e aí ela evita ter esse diagnóstico, evitando a consulta. Mas e se eu te disser que o fator para câncer não é só genético, mas sim ambiente, mas sim os seus hábitos, aquilo que você tem construído todos os dias. Bom, vamos lá. Como assim, Adriana? Imagine um triângulo. Desenha aí um triângulo, tá bom? Um triângulozinho aqui, ó. Um triângulo. Aqui, mais ou menos, na base desse triângulo, você vai fazer uma linha imaginária, uma linha. Então, o triângulo tá aqui, você vai fazer uma linha. Cortou uma linha? Nessa partezinha deste triângulo, você vai nomear isso como genética. E todo o resto do triângulo você vai colocar como se fosse os seus hábitos, o seu ambiente. E o que eu quero trazer com isso? Veja bem, vamos pensar que 30% do câncer de mama é a genética. Os outros 70% são aquilo que nós chamamos de ambiente. Onde você vive, como você cuida do seu lar, qual é e como é o seu ambiente de trabalho, quem são os seus amigos e quais hábitos você nutre todos os dias. A genética, ela é um fator que precisa ser considerado, lógico, mas ele não necessariamente é determinante. O que contribui ao aparecimento do diagnóstico de câncer muito se dá pelos hábitos que nós construímos dia após dia. Quer ver? Vou te mostrar agora. Fatores de risco. Histórico familiar, genética. Obesidade, sedentarismo, álcool, cigarro. Veja bem, eu te dei aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de construção de diagnóstico do câncer de mama. Somente um é aquele que você não tem controle, que é o seu histórico familiar, que é a sua genética. Mas você tem controle sobre a obesidade, sobre o sedentarismo, sobre o álcool, sobre o cigarro. Eu não estou dizendo que é fácil, percebe? Eu não estou dizendo que é simples. Eu sou psicóloga e eu sei o quanto é difícil o processo de emagrecimento de uma pessoa em obesidade. Ou quanto é difícil para uma pessoa que tem vício em álcool ou cigarro lidar com esse vício e largar por completo. Eu sei o quanto é complexo para uma pessoa que quer sair do sedentarismo e precisa acordar mais cedo para fazer exercício físico e precisa fazer isso antes do trabalho porque ela não tem outra hora dentro da dinâmica da vida dela. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, incorporar hábitos saudáveis. Mas o mais difícil é receber diagnósticos que você sabe que você não quer receber. E para você evitar esse diagnóstico, é importante você construir uma boa vida. E quando nós construímos uma boa vida, mesmo que a gente tenha o diagnóstico, mesmo que a gente tenha, porque a gente vai se afastar dele o máximo que pudermos, mas mesmo que a gente tenha, quando a gente passa a cuidar de nós mesmos, o que acontece é que a gente consegue ficar com o exame em dia. E sabe uma coisa que talvez você não tenha o conhecimento ainda, mas vai ter agora? Câncer de mama tem cura, alto nível de cura, se ele for diagnosticado precocemente. Precocemente. Então, tem altas taxas de cura se for detectado cedo. Cedo. Então, você só precisa ter medo se você não cuida de você. Se você passar a cuidar de si, você vai construir uma boa vida. Você vai construir uma boa vida. E mesmo que o diagnóstico aconteça com você ou com alguém próximo a você, terá alta taxa de cura se detectado precocemente. E dessa forma, lidando com os nossos hábitos, construindo bons hábitos,
Ou seja, hidratando, tomando 2 litros, 2,5 litros de água por dia, fazendo exercícios físicos com regularidade, boa alimentação, indo ao médico com regularidade, fazendo exames preventivos, manejando o estresse, tendo sono de qualidade. Se você passar a fazer isso, cuidando da sua vida, mesmo que você tenha diagnóstico, mesmo que uma pessoa próxima tenha diagnóstico, terá alta taxa de cura. E você não vai precisar mais temer. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não precisa temer. Você não vai precisar mais ter medo se você passar a cuidar de si como você cuida dos outros. Como você cuida dos outros. E aí o câncer de mama vai deixar, nosso país vai deixar de liderar esse ranking. O segundo país onde existe o diagnóstico de câncer de mama. Mas você pode me perguntar, Adriana, mas como colocar tais hábitos numa rotina tão corrida? Primeira coisa, não seja perfeccionista. Você não precisa do perfeccionismo. Você não precisa fazer todo dia. Você precisa fazer com frequência. Bons hábitos precisam de frequência, muito mais do que intensidade. Muitas vezes as pessoas acham que para nutrir bons hábitos elas precisam de intensidade. Precisa fazer todo dia, precisa fazer 2 horas diárias, precisa fazer de tal forma que não cabe, muitas vezes, na rotina desta pessoa. E veja bem, sabe como que funciona os hábitos? Hábitos funcionam, o resultado de hábitos funcionam como juros compostos. Ou seja, você vai deixando seu dinheirinho ali no investimento, e aí daqui a um tempo você percebe a importância dos juros compostos. Você não coloca um dinheiro no investimento e rapidamente você tem um retorno. Você coloca um dinheiro no investimento e aí aqueles juros compostos eles vão rendendo através do tempo. Do tempo. Então, prezar pela consistência é prezar pela sua saúde. Para isso, você pode fazer uma caminhada ao ar livre para fazer manejo do estresse. Caminhada é super importante para a saúde. Eu sei que a gente está vivendo um momento de corrida, maratona, meia maratona, mas se você não quer e se isso não cabe na sua vida hoje, tudo bem, faça uma caminhada de 20 a 30 minutos. Nesse dia hoje que você fizer uma caminhada, não terá resultado nenhum, porque o resultado é a longo prazo. Juros compostos cresce com o tempo, à medida que você cria consistência, frequência. Então, fazer uma caminhada ao ar livre, incorpore isso no seu dia. Incorpore hidratação, boa alimentação. Adriana, mas como colocar uma boa alimentação dentro da minha rotina muito corrida? Você pode fazer marmitas e guardar essas marmitas, congelar marmitas. Você pode comprar marmitas congeladas, saudáveis, para você manter no seu congelador e retirando à medida que você precisar, 1 vez no dia, 2 vezes ao dia, almoço, janta. Como eu disse, beber mais água. Coloque a garrafinha de água do seu lado. Encha com frequência. Tome, não espere ter sede, deixe ela aqui perto de você e de tempos em tempos você tome ali um gole de água. Facilite a sua vida na hora de incorporar bons hábitos. Você não precisa de intensidade, você precisa de consistência. Preze por consistência. Daqui a 15 dias você vai se sentir melhor, daqui a 1 mês você vai se sentir melhor, daqui a 3 meses você vai se sentir melhor, daqui a 6 meses você verá a diferença. Mas é necessário consistência. É importante que você tenha consistência na construção de bons hábitos que fazem você construir uma boa vida. Porque de nada adianta ajudar as outras pessoas a construir bons hábitos, cuidar da vida das outras pessoas, se você não vai poder desfrutar da companhia dessas outras pessoas, porque você não está cuidando da sua própria vida. Eu espero que tudo isso que eu falei até agora tenha feito sentido para você, porque a gente tem mais coisas. Veja bem, quero trazer um ponto para você sobre hábitos.
Por que eu falo tanto sobre hábitos aqui, já que eu estou falando sobre câncer? Porque a gente já percebeu que fatores de risco, a maior parte deles estão associados a hábitos, ao que a gente constrói no dia a dia, e não somente ao fator genético. Porque quando a gente acredita que é só o fator genético, nada pode ser feito e a gente vai construindo uma vida que não é boa para nós mesmas. E aqui o que eu quero trazer para você é que a maior parte das coisas que vai fazer com que você evite, postergue, não tenha um câncer de mama, estão nos seus hábitos. E aí existe o que eu chamo de curva dos desistentes. Tem uma curva dos hábitos que eu chamo de curva dos desistentes. O que acontece? Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos pensar uma pessoa que quer emagrecer 20 quilos. A pessoa quer emagrecer 20 quilos, ela foi ao nutricionista, ela fez exames importantes, ela pegou ali o plano alimentar ou a dieta dela, o nome que você achar melhor, tanto faz. E aí essa pessoa começou a dieta. Ela começou a tomar mais água e tem mudado as refeições dela. O que acontece quando a gente passa por um processo de emagrecimento? O que acontece? A gente dá aquela famosa secada, não é isso? Poucas semanas depois a pessoa começa, nossa, deu uma secada, desinchei, não é assim que a gente fala? Desinchei. A pessoa está querendo perder 20 quilos e aí vão pensar que ela perdeu ali 5 quilos rapidamente. E depois ela começa a falar assim, nossa, eu perdi 5 quilos muito rápido, mas agora tá difícil perder mais 5 quilos. Por que isso acontece? Porque na construção dos hábitos, a gente passa de 0 para 1. Então a gente ganha um resultado muito rapidamente no início. Só que depois existe uma curva do hábito, porque o hábito ele demanda tempo para criar outros resultados até você chegar no seu resultado final. E essa curva do hábito é o que eu chamo dos desistentes. Aqueles que colheram os primeiros resultados, depois, se eles não criarem consistência, eles desistem na curva, na subida. Porque eles estão aqui pensando que eles precisam, ainda assim, cultivar o mínimo ou cultivar pouco para conseguir alcançar aquilo que eles desejam, o resultado que eles desejam. Aqui, o resultado que eu criei para vocês foi de 20 quilos. Você perdeu 5. Mas aí quando você percebe que a coisa vai ficando um pouco mais complexa e difícil, você desiste. Mas hábitos, os resultados dos hábitos, vêm como juros compostos, demandam tempo. Demandam tempo. Então vamos pensar que o câncer, ele também demanda tempo para ser cultivado. Você precisa começar agora para evitar um possível diagnóstico. E caso tenha, você vai se cuidar, você já vai ter se cuidado tanto que vai conseguir detectá-lo logo no início. O que contribui com que as pessoas detectem o câncer já em estágio avançado? Elas procrastinaram a consulta com o médico. Elas procrastinaram sintomas iniciais. Dor, inchaço, a presença de um caroço. Elas ignoraram essas informações. Por quê? Esse é o retrato de uma pessoa que não cuida de si. Que o espelho está no outro e não nela mesma. Lembra que eu falei? Você pode cuidar do outro, nós podemos cuidar uns dos outros, mas nós precisamos nos responsabilizar do nosso cuidado, do cuidado do nosso corpo, da nossa mente. Então, eu desejo que você não seja um desistente, uma desistente na curva do hábito. E que você saia desse momento aqui, dessa palestra, entendendo que tudo na sua vida vai precisar, para que você alcance um resultado, vai precisar que você priorize a consistência e não a intensidade. Eu quero muito que você saia com isso aqui. Eu quero muito que você olhe para tudo isso que eu estou dizendo, para você construir uma boa vida. Procure, consulte, marque a sua consulta. Melhore os seus aspectos mentais. Crie bons hábitos. Isso é extremamente importante para você criar a boa vida. Para você viver em plenitude. Porque ter medo do diagnóstico
não vai impedir o diagnóstico. Muito pelo contrário. O diagnóstico pode vir e você, com medo do diagnóstico, postergue e só obtém o diagnóstico quando já for tarde demais. Não deixe que o medo sucumba à sua saúde. Não permita que o medo te afaste da vida que você pode viver. Porque o câncer de mama hoje tem boas taxas de cura. Você não precisa se amedrontar, apesar do diagnóstico difícil. Mas você não precisa. Você não precisa postergar. Você não precisa deixar para lá. Muito pelo contrário. Você pode começar hoje a construir a sua vida da melhor forma que você pode, com as possibilidades que você tem. Não precisa ser uma rotina perfeita da qual você vê nas redes sociais. Precisa ser do seu jeito, da forma que você consegue. Porque o que você começar hoje, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 20, fará muita diferença para a sua saúde. Agora, já chegando no final dessa nossa experiência, eu gostaria que você me conhecesse um pouco mais e eu vou deixar também uma vivência aqui para você. Você já sabe que eu sou psicóloga, você já sabe que eu faço uma 2ª graduação em filosofia. Você pode me procurar nas redes sociais, você pode me achar lá. Adriana, @Adriana Roque _. Você pode me procurar e você vai ter informações como essa e tantas outras nas redes sociais. Você pode também seguir o perfil da Nilnes. Lá você verá vídeos comigo e tantos outros profissionais também falando de saúde. Siga esses perfis para que você crie um ambiente de saúde e não de adoecimento. Eu quero aqui então fazer uma vivência com você, que vai ser uma vivência simples, bem simples. Se você puder, agora, eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta. Agora, vai lá, rapidinho. Eu vou aguardar 30 segundos. Papel, caneta, lápis, papel, algo para você escrever. Algo para você escrever. E eu gostaria que você colocasse então, já pegou o papel, já pegou a caneta, que você escrevesse de 1 a 10. Um número, 1 a 10. 1, 2, 3, 4. Escreva aí. 1 a 10. Ok? Agora, você vai escrever rapidamente, sem pensar muito. 10 hábitos que você pode começar hoje. 10 hábitos. Hoje. Adriana, hoje, nossa, eu quero parar de fumar. Você pode começar hoje, reduzir um cigarro? Um cigarro. Posso reduzir um cigarro? Posso beber mais água? Posso ficar com menos tempo de tela? Posso ir dormir mais cedo? Eu posso não apertar a soneca quando eu acordar amanhã? O quê? Hoje eu posso jantar de forma saudável. 10 hábitos que você pode começar hoje. 10 hábitos que você pode começar hoje. Ok? Depois, você vai escrever uma frase que vai ser uma frase de ancoragem. O que é uma frase de ancoragem? Ela te ajuda, te motiva, te ancora no momento em que você estiver desistindo. Eu tenho várias frases. Uma, inclusive, eu carrego em uma pulseira, que é: o trabalho devolve. Eu não sei se vai ter como vocês verem, acho que não. Acho que dá sim, ó. Pera, deixa eu pegar no início aqui. O trabalho vai ficar ao contrário, né? Devolve. O trabalho devolve. Todas as vezes que eu tô muito cansada, todas as vezes que eu pratico corrida, todas as vezes que eu preciso acordar muito cedo para praticar corrida, inclusive amanhã é um dia que eu preciso acordar 4h40 para correr e depois seguir com o meu dia. Então, todas as vezes que eu tô muito cansada para fazer alguma coisa que eu sei que nutre a minha vida positivamente, eu penso: o trabalho devolve. O trabalho devolve. O trabalho devolve. O trabalho devolve. O correr, praticar exercício, devolve em todas essas coisas que eu disse pra você, em sono, em plenitude, em alegria, em regulação do humor, em estética, em tudo isso, devolve, o trabalho devolve. Então, que você tenha frases de ancoragem. Eu tenho vários, mas hoje eu quero que você
Pense em uma frase que vai te motivar. Uma frase que vai te motivar. Então agora você tem 10 hábitos que podem ser construídos nas próximas 10 semanas. Ou seja, você pode e deve construir um hábito por semana, de forma a fazer frequentemente. Eu não disse todos os dias, de forma frequente. Se você quer fazer exercício físico, você pode fazer 20 minutos de caminhada. Talvez você não consiga entrar na academia, mas você pode fazer 20 minutos de caminhada. Você pode também fazer 20 agachamentos todos os dias. Percebe? Não estou dizendo 100 agachamentos. Eu não estou dizendo ficar 3 horas na academia. Inclusive, eu sugiro um livro para você que se chama Micro Hábitos. Como que pequenos hábitos, de forma frequente e consistente, mudam a nossa vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que esse momento tenha sido um bom momento para você, para que você crie bons hábitos para você formar uma boa vida. Você é quem vive a sua vida e eu tenho certeza que você quer ter orgulho dela. Grande beijo para você e a gente se encontra em uma próxima ocasião. Até!